Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jaciara Marques e estamos aqui mais uma vez na Academia Qualiseg. Hoje a gente vai tratar um assunto muito legal. A gente vai falar um pouquinho de como vai acontecer, esse movimento agora em 2018 em relação à transição das normas ISO 9001, que trata de sistemas de gestão de qualidade, e a ISO 14001, que trata de sistemas de gestão ambiental. Bom, lá no vídeo que eu falei para vocês um pouquinho do canal, como é que ele nasceu, eu falei para vocês que essas normas, elas foram revisitadas, republicadas, na verdade revisadas, lá em 2015. E a ISO trouxe pra gente, nesse momento, já duas grandes mudanças. Primeiro, foi a primeira vez que ela estabeleceu um prazo maior de transição, um prazo de 3 anos, ou seja, a norma foi publicada lá em setembro de 2015 e nós temos agora até setembro de 2018 para fazer a nossa transição. Esse processo é tão importante que depois eu vou estar gravando um vídeo específico falando para vocês e trazendo os passos para a gente poder fazer isso de maneira muito confortável. Mas eu só queria deixar claro nesse primeiro momento que o prazo foi um pouquinho maior. Em vez de 2 anos de transição, a ISO trouxe 3 anos para a gente. Uma outra mudança muito significativa foi a criação de um anexo. Então, a própria ISO criou uma estrutura normativa para que aquelas normas que fossem editadas de 2015, para frente, a partir de 2015, elas tivessem essa mesma estrutura. Isso também ajuda muito a gente, porque nós que trabalhamos com o sistema de gestão integrado, geralmente temos aquela preocupação de fazer a correlação. Por exemplo, se eu sou certificado na norma de qualidade, de meio ambiente, quais são os requisitos, que tem uma correlação. E a ISO agora, trazendo essa nova estrutura, ela traz pra gente essa possibilidade mínima de correlação, ou seja, aquilo que é contexto da organização lá na qualidade, vai ser contexto também no meio ambiente. Então, pra gente que trabalha com sistema integrado, facilita muito, muito, muito mesmo a nossa vida. Bom, agora que a gente entendeu um pouquinho, dessas duas principais mudanças, eu vou trazer para vocês de maneira muito rápida o que traz esse anexo SL, ou seja, qual foi a estrutura, por exemplo, da 9001, dentro desse anexo. Então, a gente teve algumas mudanças, sim. Primeiro, lá no requisito 4, vocês vão ver que a norma traz um conceito muito inovador chamado contexto da organização. O contexto da organização é algo tão relevante que a gente vai dedicar um vídeo exclusivo para ele, para a gente poder discutir o que é esse contexto, quais são as ferramentas que a gente tem hoje no mercado que podem ajudar a gente a levantar esse contexto, como a organização precisa atualizar o seu contexto, mas, de uma maneira geral, é a organização mudar um pouco a sua visão. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: se antes o sistema de gestão de qualidade ele tinha uma preocupação unicamente com o seu universo, ele olhava muito para aquele universo, ele agora tem um olhar diferente, que é um olhar de dentro para fora. Ou seja, eu começo a perceber que a minha organização, ela faz parte de um contexto, que fatores externos podem interferir sim dentro da minha organização. E é essa a ideia que a norma quer, que a gente traga para dentro dos sistemas de gestão de qualidade um olhar também externo. Bom, depois do requisito 4, a gente vai lá para o requisito 5 e temos uma outra mudança. Esse requisito no passado falava um pouco de quê? Tratava os assuntos em relação à alta direção. E ele foi renomeado e reformulado. E hoje o seu título é liderança. Isso traz pra gente também uma mudança muito significativa dentro desse requisito, que é o olhar da liderança sobre os sistemas de gestão. Também é algo bastante complexo, a gente vai abordar isso num outro vídeo, mas já é uma mudança bastante significativa. Entender que o sistema de gestão não está apenas numa única figura, naquela figura do representante da direção, mas ele faz parte e deve fazer parte da vida, da vivência de toda a liderança. Bom, aí a gente vai lá para o requisito 6. Os meus alunos costumam dizer que esse é um dos mais desafiadores, porque é um requisito novo. Nós não tínhamos dentro da norma uma visão voltada para riscos. Então, a gestão de riscos era muito voltada para riscos de processo, mas não uma gestão de risco para o negócio.
né? Então, o que é essa gestão de risco para o negócio? O que é esse requisito 6 que traz pra gente o tópico planejamento? É eu conseguir olhar para aquele contexto que a gente desenhou, né? Olhar para as minhas partes interessadas que vão estar lá dentro do requisito 4 e enxergar quais são os riscos e oportunidades que nós temos. Também é uma ideia fantástica, porque a ISO pegou conceitos lá da ISO 31000 e trouxe para dentro da 9001 e para dentro da 14001, né? Bom, depois desse requisito, a gente entra no requisito 7, que é um requisito super interessante, porque o requisito 7, que antes era a realização do serviço, da atividade, ele traz pra gente agora uma visão um pouquinho diferente, né? Ele traz dentro dele as áreas de apoio. Olha que coisa interessante. Então ele traz uma integração entre as áreas de apoio. Que áreas de apoio são essas? Ó, manutenção, área de informática, né? A nossa querida TI, né? O próprio recursos humanos, né? Então são áreas que fazem parte de uma infraestrutura para que o nosso processo ocorra naturalmente. Então, a gente vai ter dentro desse requisito também algumas mudanças, tá? Eu vou estar também trazendo um outro vídeo específico para a gente abordá-las, tá? Bom, partimos para o requisito 8, operação, né? Então, dentro desse requisito, a gente vai ter todo o desenho de como o sistema deve desenhar seus processos. Agora, o que a gente tem de novidade aí? Primeiro, a gente vai ter uma preocupação nova dentro desse requisito com a propriedade do provedor externo. Provedor externo, opa, vamos lá. Lembram daquela palavrinha que a gente tinha lá na versão 2008 que a gente chamava de fornecedor? Exatamente. A norma traz uma nova nomenclatura onde ela chama de provedor externo. E o provedor externo é exatamente essa figura. É aquilo que eu, como organização, não desejo fazê-lo por qualquer motivo, né? Talvez porque não seja minha expertise, talvez porque eu queira gastar energia naquilo que eu faço de bom, e eu desejo que uma outra pessoa provenha para mim. Então esse provedor externo, ele aparece de maneira muito mais significativa, nessa versão, e é claro, a gente tem aí toda uma preocupação com a propriedade desse provedor. Um outro ponto bem interessante, uma mudança bem legal que a gente também vai ver nesse requisito, é a questão de pós-venda. Pois é, a gente falava um pouquinho de pós-venda, mas a gente não tinha um requisito específico para isso. E agora, nessa versão 2015, a gente tem um requisito específico muito melhor desenhado, muito melhor estruturado. Ficou muito jóia essa norma, viu? Como eu costumo dizer, eu sou apaixonada pela ISO 9001. Não escondo a minha paixão por ela, porque realmente é uma norma que, no meu entendimento, perfeita. Muito, muito legal. Bom, vamos falar um pouquinho então lá do requisito 9, onde a gente vai trazer toda a parte de avaliação de desempenho, toda aquela parte que a gente tinha de indicadores, satisfação de cliente. Então isso tá lá no requisito 9. E no requisito 10, a gente tem a melhoria. E aí a grande mudança e a grande sacada da norma nesse momento é trazer para dentro do requisito de melhoria a parte de ação corretiva, né? Entender que a ação corretiva, ela também é um processo de melhoria. E com essa ideia nova, pessoal, desaparece a ação preventiva. Por quê? Porque se eu estou melhorando automaticamente o meu sistema de gestão, é porque eu estou tendo duas ações muito importantes. Uma é, de repente, corrigir algo que não foi da maneira que eu gostaria, de maneira contento, ou enxergar a possibilidade de melhorar o meu processo de maneira preventiva. Então, assim, esse novo desenho da norma ficou espetacular. Às vezes o pessoal fala assim, professora, olha, a norma cresceu. Não, ela se redistribuiu. Claro, ela traz requisitos novos, a gente vai abordá-los posteriormente, mas ela se redistribuiu de uma maneira muito, muito, muito inteligente. Bom, nesse momento que a gente está no ano de transição, é muito importante que vocês possam ler a norma, tentar tirar todas as dúvidas possíveis. E aí, mais uma vez, a gente criou uma ferramenta para tentar ajudar vocês nesse processo. Nós criamos um e-book. Então, um pouco desse nosso bate-papo aqui, dessa conversa que a gente teve, tá lá no nosso e-book. Vocês vão encontrar o link aqui embaixo, vocês podem baixar o e-book, ele é gratuito. E nele a gente traz exatamente
um pouco desse desenho, ou seja, das principais mudanças. Então vocês vão estar vendo lá no e-book desde o momento da abordagem do anexo da ISO, o novo anexo, né? A nova reestruturação. E eu trago dentro de cada requisito normativo, do requisito 4 ao requisito 10, que são os requisitos aplicáveis em sistema de gestão para auditoria, eu trago as principais mudanças. Então, leiam um pouco mais, entrem lá no nosso site, né? O link está aqui mais uma vez. Baixem o nosso e-book, deem uma lida. Ele está numa linguagem super acessível. A gente tentou fazer numa linguagem assim para todo mundo, para o pessoal que já lida com o sistema, para estudantes, universitários, para pessoas que de repente nunca tiveram contato com a norma. E aí, venham aqui no canal, coloquem as dúvidas de vocês, coloquem as contribuições. Vocês que já fizeram a transição, conta um pouquinho da tua experiência pra gente, como é que foi, tá? Então, assim, a ideia é a gente poder, nesse primeiro momento, dar uma boa nivelada nesses conceitos. E como eu comentei com vocês, esses requisitos eu vou estar trazendo aqui para vocês. A gente vai estar discutindo em alguns vídeos específicos, contando um pouquinho, né, dessa experiência que a gente já está vivenciando desde 2015 através desses processos de transição. Joinha? Gostou? Mais uma vez, muito obrigada pela visita no nosso canal. Espero vocês. Um beijo forte e bem-vindos à Academia Qualiseg.